Esse garoto sempre teve o sonho de ser o melhor jogador de futebol do mundo, mas ele nunca teve talento, até o dia que tudo muda quando ele encontra chuteiras mágicas que o transformam em uma estrela do futebol. Você tem a chance de escolher nos comentários o próximo resumo do canal. Para escolher a série The Last of Us, comenta o número 1, mas para escolher a série Wandinha, comenta o número 2. O nome desse filme incrível tá no final do vídeo. O garoto Christian, de 8 anos, sonha em se tornar o melhor jogador de futebol do mundo e chegar até a seleção dos Estados Unidos. Ele é um grande fã do Cristiano Ronaldo e se inspira nele para jogar futebol. A sua mãe Kathleen o apoia e acredita que ele deve treinar cada vez mais para impressionar o treinador da escolinha de futebol. Seu pai George está no exército dos Estados Unidos e atualmente está de serviço lutando em uma missão no Afeganistão. Conhecemos o vizinho dele chamado Frank, que sempre está tentando dar em cima da Kathleen. Seus dois filhos Ed e Donald treinam no mesmo clube que o garoto Christian. Ele é sempre zoado por todos os garotos por não ter tanto talento para jogar futebol. Um dia o técnico Dominic dá uma chance a Christian, tornando ele o novo atacante do time. No entanto, o jovem não consegue impressionar o treinador. Como ele não marca um único gol, volta para casa triste e confia na mãe, que o lembra das palavras do seu pai, que sempre o motivava dizendo que ele vai ser o melhor jogador de futebol do mundo. Mais tarde, Christian tá treinando pênaltis em casa quando, sem querer, chuta a bola na casa do vizinho, destruindo as suas plantas. Enfurecido, o vizinho idoso sai de casa e começa a xingar o Christian por quebrar as suas plantas. O menino pede desculpas, dizendo que quando for jogador de futebol vai dar uma planta nova para ele, só que o vizinho não acredita, dizendo que ele nunca vai conseguir e que é para não chutar mais uma bola no seu terreno, senão ele vai furá-la. No dia seguinte, o time de futebol de Christian, chamado Northern Stars, está competindo em um torneio de futebol, enquanto os pais das crianças estão torcendo por eles na arquibancada. Como sempre, Frank não quer que Christian jogue, por isso convence o treinador Dominic a mantê-lo como reserva. No primeiro tempo, seu time tem um péssimo desempenho, fazendo com que o treinador fique muito estressado durante o intervalo. Ele os lembra de usar a estratégia do triângulo junto com passes curtos para avançar e marcar o gol. O treinador tenta motivar a equipe antes deles voltarem ao campo para o início do segundo tempo. Mesmo assim, a equipe não consegue ter um bom desempenho e, como o tempo de jogo está chegando ao fim, Dominic decide substituir o Donald pelo Christian. Para surpresa de todos, ele começa jogando muito bem, mas ainda não está conseguindo marcar o seu gol. Até que nessa hora seu time recebe um pênalti que eles conseguem fazer o gol, empatando o jogo em 1-1. Quando a partida acaba, o técnico elogia o Christian pelo seu desempenho, dizendo que ele jogou como um verdadeiro campeão. Por outro lado, vemos o pai do garoto, George, junto do exército americano em ação no campo de batalha. Eles parecem estar cercados pelos inimigos e, para piorar a situação, seu comandante está gravemente ferido. Os soldados estão perdendo a esperança, mas o George continua cuidando dos seus companheiros, garantindo que não vai deixar ninguém para trás. Depois de olhar uma foto da sua esposa e do seu filho, George fica muito emocionado. Na manhã seguinte, enquanto Kathleen voltava para casa depois de deixar o seu filho na escola, ela recebe uma ligação. É o sargento William Scott, que revela que seu marido acabou desaparecendo em combate. Chocada com a notícia, do nada, Kathleen se distrai e acaba batendo o carro. Mais tarde naquela noite, Christian, que tá esperando pela sua mãe na escola, é pego pelo Frank, que o leva direto até o hospital. O menino fica com o coração partido ao ver que a sua mãe tá em estado crítico depois do acidente. Sem ninguém para cuidar do Christian, ele fica com seu vizinho Frank até que a sua mãe se recupere. Infelizmente, ele é tratado muito mal, sendo forçado a viver em um porão abandonado e até mesmo obrigado a fazer todo o trabalho doméstico da casa. Um dia, Frank percebe que Christian tá precisando de novas chuteiras, então ele o leva até uma loja de esportes. Mas antes que o dono da loja mostre as melhores opções, Frank deixa claro de que Christian não é seu filho, portanto ele quer os sapatos mais baratos que tiverem na loja. Apesar disso, o menino não reclama do presente e fica muito feliz com seus novos pares de sapato. No dia seguinte, Christian tá treinando sozinho usando seus novos sapatos e ele fica surpreso quando se vê chutando a bola igual a um jogador profissional. No hospital, Kathleen tem a sorte de estar sob a supervisão de uma enfermeira carinhosa e generosa chamada Mary White. Além de cuidar da Kathleen, ela também a incentiva a ser forte e lutar para sobreviver pelo seu filho. Poucos dias depois, o Northern Stars fará mais uma partida
partida e, se conseguir vencer, poderá disputar a final do torneio. Isso significa que eles terão a chance de disputar os jogos do campeonato estadual regional. No entanto, quando termina o primeiro tempo, o time não conseguiu jogar bem e não fez nenhum gol. Quando Frank ouve isso, ele não concorda e tenta fazer o treinador a reconsiderar a sua decisão, mas Dominic tá ciente do que tá fazendo. Sem outra escolha, Frank então começa a chantagear o treinador para devolver o dinheiro que ele emprestou no passado, mas mesmo assim Dominic se recusa e coloca o Christian para jogar. A decisão de Dominic prova ser uma virada de jogo, enquanto o Christian começa a marcar vários gols um após o outro. Todos ficam impressionados com seu desempenho incrível, incluindo o treinador, que diz ter encontrado seu atacante titular. O único amigo de Christian, Julian, que é o goleiro do time, o elogia pelo seu desempenho e o encoraja a se manter forte pela sua mãe. Mas Frank, que tem inveja do menino, quando chega em casa obriga ele a lavar a louça, o impede de ver a sua mãe no hospital e até proíbe ele de ligar para ela. Depois de alguns jogos, as habilidades de Christian começaram a florescer e ele leva seu time a inúmeras vitórias, para a alegria do seu treinador, que se sentiu um perdedor durante toda a sua vida, mas agora se sente um vencedor graças ao menino. Aos poucos, o futebol do garoto chama a atenção dos repórteres e a sua foto é publicada na capa do jornal. No hospital, Mary mostra o jornal para Kathleen, que fica muito orgulhosa pelo seu filho. Ela então tenta ligar para o garoto, mas o Frank, com raiva, ignora a ligação. Uma noite antes da partida do torneio final, Dominic liga para um olheiro da seleção chamado Mitch, pedindo para que ele reserve algum tempo para assistir a partida de Christian nas finais. Christian tem um desempenho além das expectativas, marcando o gol que leva o time à vitória, impressionando o olheiro Mitch exatamente como o treinador previu. Com o passar dos dias, a popularidade do Christian continua a aumentar e a Kathleen o assiste na televisão, deixando-a muito emocionada porque queria que o George pudesse ver o desempenho do seu filho. Enquanto isso, Frank tá com inveja do sucesso do menino e elabora um plano para acabar com ele. Um dia, Christian tá treinando sozinho quando se pergunta se sua habilidade melhorou apenas por causa dos sapatos dourados, só que para testar, ele pratica pênaltis usando os 2 pares de chuteiras. Para surpresa dele, o garoto chuta perfeitamente com os sapatos dourados, só que ao chutar com seus sapatos normais, os seus chutes ficam muito fracos. Frank então consegue descobrir o segredo do garoto e pretende dar um fim aos sapatos dourados. Ele tenta convencer o Christian oferecendo-lhe um novo par de chuteiras e até tenta roubar os sapatos dourados enquanto o garoto dorme, mas não consegue de jeito nenhum. Apesar de tudo isso, Christian é um garoto de bom coração que ora toda noite pelos pais, pela sua equipe e até mesmo pelo Frank. Logo começam os jogos do campeonato estadual regional e Christian, com suas habilidades incríveis, consegue fazer o seu time vencer várias partidas, levando a equipe à final do campeonato pela primeira vez. A atuação extraordinária eleva o status do menino, que agora começa a aparecer nas primeiras páginas de jornais e revistas. No entanto, Frank não muda e continua a dominar o menino em casa com seu comportamento maldoso. Um dia, Kathleen liga para Frank para perguntar se o seu filho tá bem, mas apesar do Christian tá bem na frente dele, ele não deixa o garoto conversar com a mãe. A popularidade do Christian chega até o presidente dos Estados Unidos, que é informado sobre a situação atual do menino e dos seus pais. Depois de ouvir tudo isso, o presidente decide apoiar o garoto e dá uma entrevista coletiva na qual conta a história de vida do Christian. Ele também menciona que fará o que puder para encontrar o pai do menino que desapareceu e trazê-lo de volta para que ele possa ver Christian jogar no próximo jogo do campeonato. Ao mesmo tempo, Mary dá uma dica a Kathleen dizendo como ela deve segurar nas muletas para que ela possa ir até o jogo do seu filho. Vemos um grupo do exército que foi enviado até o Afeganistão para procurar pelos soldados que estão desaparecidos. Para sorte de todos, eles conseguem localizar o grupo militar que estava desaparecido e conseguem levá-los para casa em segurança. Em seguida, o presidente dá outra entrevista coletiva para dizer a boa notícia do resgate do grupo militar que já foram levados para suas casas em segurança. Ele também anuncia os nomes dos soldados que foram resgatados e um deles é o George, o pai do Christian. Kathleen, que está assistindo ao noticiário na televisão, fica muito feliz. O presidente acredita que essa é uma história heróica que vai inspirar uma nação inteira. Logo em seguida, ele vai embora dizendo que tem um jogo de futebol muito importante para assistir. No dia da final do campeonato estadual regional, Christian se prepara, mas quando está prestes a sair do porão, descobre que foi trancado lá dentro pelo Frank, que também roubou
roubou os sapatos dourados. Para sua sorte, o cachorro do vizinho que odeia futebol desperta o seu dono, que sai de casa para ver o que estava acontecendo. Através do vidro da janela do porão, ele pergunta a Christian por que deveria ajudá-lo, e o menino escreve um bilhete dizendo: "Por que você é o meu anjo?". Isso toca o coração do homem, que imediatamente quebra o vidro da janela e puxa o Christian para fora. Ao perceber que está atrasado para o jogo, o homem decide levá-lo ao estádio no seu carro antigo, mas antes de entrar no carro, o Christian nota vários prêmios de futebol na garagem e se pergunta como aquele senhor ganhou aquilo tudo. Apesar de não gostar de futebol, o homem revela que era muito bom no esporte quando jovem, mas num dia ele acabou fraturando seu pé, que o obrigou a desistir do seu maior sonho. Apesar disso, ele seguiu com sua vida em frente, até que um dia Christian começou a treinar futebol sozinho na casa ao lado, e agora o vizinho se apaixonou pelo esporte mais uma vez. Depois de conversarem, os dois entram no carro e vão em direção ao estádio. Enquanto isso, Dominic pergunta a Frank sobre o Christian, mas ele mente dizendo que o menino tá doente e que não poderá participar da final. Assim, o jogo começa sem Christian e o time fica muito mais fraco, não conseguindo criar nenhuma jogada para fazer o gol. Nessa hora, Christian finalmente chega ao jogo, mas ainda tá sem seus sapatos dourados, o que o faz duvidar das suas habilidades. Quando o treinador fica sabendo, ele o anima dizendo que ele não precisa daquelas chuteiras para jogar e que tudo o que ele precisa fazer é acreditar em si mesmo. O menino entra no jogo e, lembrando-se das palavras do Dominic, consegue fazer o seu primeiro gol, aumentando assim sua confiança e de todos do seu time. Nos minutos finais, ele marca um gol incrível, idêntico a um gol que o seu ídolo Cristiano Ronaldo fez, e assim consegue levar o seu time à vitória da final do campeonato. Kathleen chega ao estádio e, enquanto ela entra mancando de muletas, é surpreendida pelo George, que aparece logo atrás. Depois de um reencontro emocionante, o casal entra para ver o filho erguer o troféu de campeão. Após a partida, a família finalmente se reúne e, quando Frank tenta intervir, Kathleen dá um soco na cara dele e diz ao marido que vai explicar tudo depois. De repente, o olheiro Mitch aparece oferecendo a Christian uma vaga na equipe internacional dos Estados Unidos, o que sempre foi o sonho do garoto, que aceita a proposta na hora. O filme Chuteira de Ouro termina com a equipe vencedora levantando o troféu e gritando: Quer escolher qual que vai ser o filme do próximo vídeo? Eu vou te dar duas opções e você vota nos comentários. O primeiro filme se chama João e Maria, que foram abandonados pelos pais na sombria floresta e acabaram indo parar na casa de uma malvada bruxa. O trauma foi tão grande que, quando cresceram, eles se tornaram caçadores de bruxa. Opção número 2, A Prisão Impossível de Fugir. Essa é a fuga da prisão mais difícil da história, onde 200 prisioneiros quebram as paredes dos muros com seus corpos para assim conseguirem fugir. E aí, você escolhe o filme 1 ou 2? Vota aí nos comentários.